Olá, pessoal! Vocês sabem quais são as portas de entrada para o mercado de trabalho na indústria farmacêutica? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Adriana Quero, sou médica hematologista e profissional da indústria farmacêutica. No nosso último vídeo, nós conversamos um pouco sobre os profissionais da área da saúde que têm formação técnica e oportunidade para ocupar cargos da indústria farmacêutica. Hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como fazer essa transição. Então, nós estamos falando de enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, que estão lá na assistência, que estão nos hospitais, nas clínicas, em contato com os pacientes, ou mesmo nos cursos de formação, na academia, na pós-graduação, e que já estão de olho, né, numa transição de carreira, numa oportunidade de trabalho em ambiente corporativo. E como é que a gente faz para fazer essa transição, para saber que essas vagas existem, para se candidatar a essas vagas? Quais são os caminhos para a gente percorrer nessa transição de carreira? Uma das principais dicas hoje em dia é o LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma profissional, né, uma rede social, na verdade, com foco 100% profissional, e no qual você deve investir um bom tempo e se dedicar realmente a ter um perfil cuidadosamente pensado no LinkedIn. Tá? Então, não só para a indústria farmacêutica, obviamente, mas o LinkedIn hoje em dia é uma ferramenta muito importante para você dar visibilidade para o seu currículo, para você fazer network, ou seja, ampliar sua rede de contatos, conhecer pessoas de outras áreas e das áreas que você almeja, e você ter informações também. Tá? Então, muitas vezes, quando você está fora desse ambiente, você não sabe muito bem o que as pessoas fazem, quais são realmente os cargos e as oportunidades de trabalho, e você explorando bem e trabalhando bem num perfil no LinkedIn, você consegue ter muita informação, tá? Então, primeira dica é: abra o seu perfil no LinkedIn, a sua conta no LinkedIn, dedique um bom tempo a colocar as informações da sua capacitação, quais são os cursos que você fez, quais são as suas competências, as experiências profissionais que você já teve e, de uma forma bem detalhada e bem ampla, claro, o espaço também não é tão grande assim, você tem que ser objetivo e colocar realmente coisas relevantes, né? Características, cursos e questões relevantes, mas fazer isso com cuidado, com carinho, porque é uma vitrine muito importante para o teu aspecto, para o teu lado profissional. Tá? Então, primeira característica é você dar exposição ao seu currículo. Outra questão é você fazer o network. Então, é muito comum você chamar para sua rede de contatos, para sua rede de pessoas de relacionamento que você não conhece, tá? Então, é muito normal. Lembre-se que você não precisa se restringir, se você é um farmacêutico, a ter contato com pessoas, apenas seguir pessoas, apenas farmacêuticos, ou chamar elas para seguir você também, só pessoas da sua área. Muito pelo contrário, quanto mais diversa for a sua rede de contatos, seja profissional da sua formação básica, sejam os profissionais do mercado da indústria farmacêutica em que você almeja, ok? Claro que vão estar incluídos aí também os recrutadores. Uma dica importante é você seguir as empresas, tá? Então, você está almejando uma posição, sei lá, farmacovigilância de indústria farmacêutica. Toda empresa de indústria farmacêutica tem uma área de farmacovigilância. Então, quanto mais empresas diferentes você seguir e você tiver na sua rede de contatos, mais informação você vai ter e mais oportunidade de mostrar o seu currículo para essas empresas você vai ter. Não só seguir as empresas, mas também verificar os profissionais que trabalham nessas empresas. Então, quando você entra lá num perfil de uma empresa X, você tem a oportunidade lá no LinkedIn de buscar quais são os profissionais que trabalham nessa empresa em diferentes cargos. E aí é uma ótima oportunidade para você convidar para sua rede de contatos as pessoas que não só sejam da tua profissão, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, mas da área em que você acha interessante e que você está buscando se candidatar à vaga, ok? Outra característica importante é você observar como é o perfil dos seus colegas, dos outros profissionais. Nesse momento, você vai ter uma série de insights, uma série de ideias que vão ser benéficas para você aprimorar o seu próprio perfil, tá? Lembra que a gente comentou que o ambiente de indústria farmacêutica usa muito termo em inglês, que muitas vezes, ou certamente, a gente não conhece quando não está nesse ambiente.
Então, você indo lá, olhar e conhecer o perfil de outros profissionais que já ocupam aquele cargo que você está almejando, você pode ter várias ideias interessantes de como mostrar suas capacidades, de como colocar esses termos-chave e que vão facilitar a busca e que você seja encontrado pelos recrutadores daqueles cargos que você busca, ok? Então, network com empresas, network com profissionais da indústria farmacêutica, dos cargos que você conhece, e informação. Essas são as principais características que você vai encontrar no LinkedIn. Informação sobre o mercado, o que está acontecendo com as empresas, quais são os lançamentos, quais são as tendências, tudo o que está acontecendo no mercado da indústria farmacêutica vai estar lá. E informação sobre justamente o perfil dos colegas, dos outros profissionais, e que você pode tirar muita informação válida para o teu próprio perfil. Claro que aqui a gente sempre tem que ter aquele filtro do bom senso, né? Para entender o que está melhor feito, o que está mais, né? Que você poderia fazer melhor. E nesse sentido, se você consegue ter uma orientação profissional de como trabalhar o seu LinkedIn, ótimo. Mas eu, por exemplo, nunca tive uma orientação profissional, nunca tive alguém para ajudar no meu LinkedIn e fui trabalhando nele, melhorando ele com o tempo, justamente olhando o que os colegas fazem e sempre alimentando com os novos cursos, as novas capacitações que você teve, tudo que você foi desenvolvendo e criando na sua carreira, ok? Então, invista esse tempo, vale muito a pena, entra lá, cria o seu perfil, olha o que está acontecendo com os outros profissionais, que você vai se beneficiar muito. Além do básico, que é expor o seu currículo, tá? Então, recrutadores, existe lá um campo para você dizer quais são os seus interesses de carreira, quais são as aspirações que você tem para futuras posições e deixar esse alerta para os recrutadores. Não fica aberto para todo mundo, né? Você tem uma opção lá de deixar esta mensagem ou este alerta só para os recrutadores de que você está buscando, mas você expõe o teu currículo para todo mundo. E você também pode criar alerta de vagas. Então, sempre que uma empresa anunciar uma vaga, abrir uma vaga para aquela área que você tem interesse, o LinkedIn vai te avisar e você vai ter a oportunidade de ver e se candidatar, ok? Em relação às candidaturas às vagas, existe uma outra dica importante. Não se restrinja a exatamente aquela vaga que você imaginou, você ouviu falar, você tem um colega que tem uma posição X. E aí você vai lá e se candidata só se a descrição for exatamente daquele jeito. No início, na verdade, você não precisa fazer isso. Você pode ampliar a busca para outros termos e se candidatar para vagas que de repente você nem imagina que sejam as ideais, ou numa primeira avaliação não é ideal, mas que é mais ou menos na área que você busca. Por quê? Porque dessa forma, primeiro que você não vai ser chamado para entrevista em todas as vagas que você se candidatar. E depois porque quanto mais entrevistas você fizer, mais contato você tiver, maior vão ser as informações que você vai ter sobre a vaga e sobre as capacidades que os recrutadores esperam, que as empresas e os gestores esperam daquele profissional. E muitas vezes você, neste momento, vai ter a oportunidade de, trocando essas informações com recrutadores, com os seus entrevistadores, de ter a noção que de repente você não tinha antes de quais são as capacidades que você precisa desenvolver, tá? Então, vamos supor que você se candidatou para uma vaga de analista de farmacovigilância. E aí você descobre lá que tem um determinado curso que é exigido em toda vez que você vê uma vaga nessa área, você vê lá que eles gostariam que você tivesse um curso X e de repente você não tem. E é nesse momento que você vai ter ideia de quais são as capacidades técnicas que você ainda precisa desenvolver para se candidatar e conseguir esse tipo de vaga, tá? Então, é muito rico você se candidatar a vagas, mesmo que você não tenha muita certeza, para obter informações, ter a oportunidade de se mostrar, de conversar, de aprender a fazer uma entrevista e a contar a sua experiência, a contar aquilo que você tem de positivo para levar para a empresa e para aquele cargo. Você só vai aprimorar isso exercitando, tá? Você vai ser conhecido por diferentes recrutadores e de repente aquela vaga que você se candidatou hoje e não aconteceu e não virou uma contratação, vai te dar a oportunidade do teu currículo ficar lá num banco de currículos e no futuro aparecer uma vaga que é super adequada para você, tá? Então, se candidata, explora bem esse ambiente porque é muito positivo.
Falando um pouquinho de Medical Affairs, que é a área que eu tenho mais experiência, existem outras duas portas de entrada importantes, que são os cursos para MSL e cursos de pesquisa clínica, tá? Então, o profissional de saúde que pretende entrar num ambiente um pouco mais científico, né, de uma perspectiva mais científica realmente para a indústria farmacêutica, MSL e profissional de pesquisa clínica são duas portas de entrada muito importantes, tá? Então, dá uma pesquisada, avalia bem o que significa, né, ser MSL, ser consultor científico, consultor médico científico e profissional de pesquisa clínica. Porque são duas áreas em que existem uma série de cursos disponíveis, tá? Então, uma pesquisa básica na internet, você tem muita informação sobre essas duas áreas e sobre cursos de capacitação e de formação, tanto para MSL quanto para profissional de pesquisa clínica, e que também vão te dar a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de mostrar o seu interesse nessa área, mostrar a tua competência nessa área e te abrir portas para posições na indústria farmacêutica, ok? Eu, por exemplo, a minha transição foi feita a partir da pesquisa clínica. Eu era subinvestigadora de protocolos clínicos no hospital onde eu trabalhava, no meu período já depois da formação básica como hematologista, como médica, eu me especializei e fiz curso, me diferenciei, aprendi esse ambiente de pesquisa clínica. E foi baseado nessa minha experiência que eu tive contato com médicos que trabalhavam na indústria farmacêutica, tanto nas reuniões específicas dos protocolos clínicos, quanto recebendo os profissionais da indústria farmacêutica no centro de pesquisa, tá? Então, existe uma série de atividades técnicas ao longo do desenvolvimento de um estudo clínico, né, da pesquisa de um novo medicamento, de um novo insumo, que requer visitas periódicas de profissionais de pesquisa clínica do patrocinador, que normalmente são as indústrias farmacêuticas, e que me fez ter essa noção de como era o trabalho dessas pessoas, o que elas desenvolviam de atividade dentro das indústrias e o que efetivamente os médicos tinham de participação como profissionais de pesquisa clínica dentro da indústria farmacêutica, tá? E foi justamente nesse network, nesses contatos, que eu consegui divulgar o meu interesse, primeiro saber do que se tratava, o que essas pessoas faziam, que poderia ser um mercado interessante para mim, uma oportunidade futura de trabalho para mim, e divulgar esse meu interesse, né, fazer com que as pessoas ficassem sabendo, e em um determinado momento eu fui indicada por uma entrevista, né, para ir para uma entrevista de uma vaga que buscava justamente médico hematologista, e aí eu comecei a minha história na indústria farmacêutica, tá? Então, acho que essas três áreas, essas três oportunidades são bons primeiros passos, né, para você que é profissional da área da saúde e está buscando fazer essa transição, tanto do ponto de vista de informações na rede do LinkedIn, quanto de formação técnica que melhore as tuas capacidades para ocupar cargos na indústria farmacêutica, que é o caso dos MSLs e da pesquisa clínica, tá? Então, você melhora a informação que você tem sobre esse ambiente, você fica conhecido, né? Você conhece pessoas diferentes e você recebe muita informação importante sobre esse ambiente e sobre as possíveis cargos, que muitas vezes a gente realmente não conhece, não tem ideia. Você olha, você vê aquele ambiente técnico, você acha que a tua formação cabe ali, né? Você pode desenvolver aquela atividade, ou mesmo você já conhece colegas que desenvolveram essa atividade, mas não sabe muito bem por onde começar. LinkedIn indispensável, e esses dois cursos, por exemplo, para profissional de Medical Affairs, pode te abrir muitas portas, ok? Legal, pessoal, se você conhece outras pessoas que se beneficiam dessas informações, divulga o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos continuar conversando nos próximos vídeos. Obrigada!